O som do rugido da onça, de Micheline Verunsky. Capítulo 7. Martius está onde desejou estar. Primeiro, na borda da floresta. Depois, regressando para sua terra a fim de colher os frutos de sua sorte. Cresceu entre as boticas e os escritos do pai farmacêutico e professor, fascinado pela química que ora repousava, ora borbulhava na vidraria do gabinete, seduzido pelas propriedades do cártamo aromático, do ruibardo e das gomas fétidas. Na mesma medida em que se deslumbravam com o feito do tio, que compilara uma história da flora da cidade de Moscou, os olhos do menino Karl se abriam em um redondo espanto quando o pai repetia as histórias do antepassado italiano, Galeotto Martio, homem da Renascença, perseguido e torturado pela Inquisição por causa de suas ideias, que, resumidamente, cabem no preceito de que a ignorância é o verdadeiro pecado máximo. Galeotto, um fanfarrão brilhante, é certo, escapou de padres assassinos na Itália e migrou para a Hungria, onde acabou novamente se metendo em confusão ao trocar bofetões com um teólogo e, de lá, julgado à revelia e ameaçado de nova excomunhão. Partiu para a Alemanha, que é esta terra aqui, onde, de ciência em ciência, de trepada em trepada, chegamos a esse escarafunchador, Martius, o cientista da floresta. Em meio a tantos feitos considerados gloriosos e dignos de entrar para a história dos homens, o jovem Karl decidiu começar pela medicina, o que foi visto com muitos bons olhos pelo pai e acabou por lhe render certo renome, quando não passava ainda de um frangote. Entretanto, a atração pela botânica o impeliu a sair do gabinete. Sentiu verdadeiramente o chamado vindo das plantas. Disso não restam dúvidas. Ao andar nos bosques, não raras vezes as folhas, no alto das árvores, pareciam acenar para o rapaz. E ele perguntava a si mesmo o que as plantas poderiam lhe comunicar sobre os mistérios da natureza e da vida. Já por essa época, escrevia poemas, é certo, mas nem naquele tempo, nem agora, é como o poeta que deseja reconhecimento, que pensa em se colocar em pé de igualdade com o pai, o tio, o ancestral famoso. É ambicioso. Quer seu nome escrito em letras douradas nos capítulos do século em que vive, quem sabe nos séculos vindouros. E é por conta desse sonho de grandeza e pelo desejo de ciência que parte com o Carola ruivo do Johann Spix, na empreitada de desvelar para a Europa um dos segredos mais bem guardados dos últimos 300 anos, as maravilhas do Brasil. Ninguém imaginava que voltaria como um ladrão de crianças. Certamente não entendera direito aquilo que ouvira em seus passeios e enlevos pelos bosques da Bavária. Capítulo 8. O papel suporta qualquer coisa que se deseje. Martius sabe. Suporta o desenho e o poema, o sonho de liberdade e o medo, a cobrança e o pagamento da dívida. A palavra escrita permanece, eis no que acredita, e por sua permanência está convicto de que ela se confirma como superior à voz, que se dissipa, que se perde tão logo é proferida. É preciso ter, portanto, cautela com que se escreve, medir cada palavra, encontrar as vestes que lhe cabem com exatidão, corrigir, reescrever, remendar as falhas. Então, Martius escreve primeiro para suplantar a limitação da memória, a evaporação da voz, depois pela obrigação com o rei e principalmente para se convencer e convencer aos outros. Como se não tivesse ido ao porto dos Miranhas negociar pessoas em desacordo com Spix, ele documenta o seu desejo de verdade. Abre aspas. Sem dúvida, o Tuchawa não atribuiu a minha vinda aqui com outro motivo que negociar prisioneiros,
Custou-lhe, portanto, a compreender, quando lhe ofereci pelo ornamento de penas, pelas armas e por uma bela samambaia, tantos machados e facas. Ele acrescentou agora a esses presentes mais 5 jovens índios, 2 raparigas e 3 meninos. Desses desgraçados que aceitei das mãos do desumano, com tanto maior empenho, quanto sabia que, ficando aqui, eles se destinavam sem cuidados à morte certa, visto já estarem todos atacados da febre. A mais velha das moças, levamo-la para Munique. 2 outras entreguei-as ao Sr. Videira Duarte, comandante militar de Ega, e ao Sr. Pombo, ouvidor do Pará. E os outros 2, que já traziam o germe da morte, faleceram de endurecimento do fígado e de hidropisia durante a viagem. Fecha aspas. Martius rasura, omite o destino do menino, precisa apagar rastros, estabelecer o lugar do corte entre o vivido e aquilo que gostaria que tivesse acontecido. Ou dar apenas aquilo que as pessoas precisam saber, parca ração da verdade. Toda rasura é uma edição. Sem dúvida, o ato é em si mesmo um fracasso, e o cientista sabe disso. Mas como se perceber aos olhos dos outros sem a marca do heróico incontestável? Expurgar, desviar, eliminar a variação torna-se um hábito para quem escreve ou reescreve a história, especialmente a história dos outros. Mas toda raspagem ou borrão, toda nuvem de breu que cobre o desenho ou o primeiro escrito deixa sua marca, seus vestígios. Dizem que onça não tem faro igual ao de cachorro, mas onça fareja ao seu modo. Descobre resquício de passagem da presa. A presa é, em geral, inepta para encobrir o próprio rastro. Eu, afortunadamente, vim para Manacapuru. Ali, Juri, da família Comá Tapujá, juntou-se à nossa tripulação, acompanhou-nos a Munique. Abre aspas. Quando regressei de Japurá para Manacapuru, à corte de Zani, ele permanecera ainda doente em Ega. O capataz me mostrou os índios sob o comando do seu senhor, dos quais me foi permitido escolher um, que me atrevi a mostrar na Europa e educar a humanidade europeia. Na manhã antes da nossa partida, os índios homens apareceram enfileirados no pátio, na frente da casa. Apontei para um belo menino Juri. O capataz o tirou da fila. Era filho do líder de uma ordem indígena que morrera em combate. Fecha aspas. Martius recorda. Tem boa memória, mas, passados 10 anos da primeira linha à revisão da obra, já não confia na imagem das mulheres que trataram sua febre na maloca, na pasta escura e pegajosa que o xamã passou nas tumefações de seu corpo. Prefere confiar na irritação que sentiu com a festa que o povo fazia enquanto seu amigo, o capitão Zani, tremia de impaludismo. Martius escreve, coloca Inee como prisioneira dos Miranhas. Parece-lhe amoral, ao tomar essa decisão diante da folha em branco, o fato de ter aceitado como presente a filha de um Tuxaua. Parece-lhe melhor ter salvado a menina de um horrível cativeiro. Parece-lhe melhor pintar o chefe como um demônio. Como não seria se oferecia a filha a um desconhecido? Palavras podem ser animais dóceis. Abre aspas. Assim que a noite anoiteceu, vimo-nos cercados por várias centenas desses homens. Expôs-se ao meu olhar horrorizado uma cena mais do inferno que humana, uma dança de antropófagos depravados, exaltados pelo gozo do triunfo e pela sensualidade. No meio desses filhos do apetite bestial desenfreado, passamos as noites receosos e sem dormir. Só de manhã, quando eles se recolhiam às redes ou iam para o banho, podíamos também descansar. Durante o dia, poucos eram os que víamos desses endemoniados.
pois estavam dispersos pela mata e em cabanas remotas. Mas logo ao cair da tarde, surgiam eles de todos os lados e enchiam a praça, entre o rio e as cabanas, com um monótono sussurro, até ficarem bêbados. Então, prorrompiam um berreiro feroz e, finalmente, soavam seus discordantes instrumentos, e começava o estrondo das canções e danças. Ainda se me confrange a alma quando me lembro da horrível degeneração desses brutos. Devo supor que, durante a minha estada de algumas semanas entre esses selvagens, todas as manifestações de sua vida desleixada passaram-me diante dos olhos, mas senti tão dolorosa impressão da sua vizinhança que, se eu contasse as particularidades nas quais se manifesta a característica dos mais rudes aborígenes brasileiros, também causaria a mais penosa impressão aos meus leitores. Fiquei persuadido de que esses selvagens não tinham ideia alguma do Deus bondoso, Pai e Criador de todas as coisas, que somente domina, nos seus destinos, um ente mau, transformando-se em cada fatalidade, caprichoso e implacável, ao qual se sujeitam em cego e inconsciente medo. A alma desses homens primitivos decaídos não é imortal. Ela apenas se manifesta na existência, não conscientemente. E só a fome e a sede lhes lembram as necessidades da vida. Justamente por isso, a vida não é considerada por eles um grande bem, e a morte lhes é indiferente. Com ela, tudo se acaba. Só sobrevivem o ódio e a vingança como espectros atormentadores. O laço do amor é frouxo. Em vez de ternura, cio. Em vez de afeição, necessidade. Os mistérios da geração profanados às claras. O homem, por comodidade, meio vestido. A mulher, escrava nua. Em vez de pudor, vaidade. E o casamento, um concubinato que se desfaz segundo o capricho. A preocupação do pai de família é seu estômago. Quando cheio este, crua concupiscência, seu passatempo. Glutonaria e ócio apático. Sua ocupação, irregularidade. O trabalho das mulheres, cego e sem finalidade. Os seus prazeres, repugnante lascívia. As crianças, fardo dos pais e, por isso, evitadas. A afeição parental, somente cálculo, e a maternal, somente instinto. O pai de família, descuidado e sem autoridade. A educação, brincadeira, imitativa da mãe. Cega despreocupação do pai. Em vez de obediência filial, medo. Emancipação recíproca ao alvitre, para a velhice, em vez de respeito, desafio. Em vez de amizade, camaradagem. Lealdade, enquanto não há tentação. Relações subordinadas ao egoísmo vacilante. Em vez de direito, a voz do egoísmo. Em vez de patriotismo, inconsciente confiança nos parentes da mesma língua. Ódio hereditário contra as tribos estranhas. Mutismo por pobres ideias. Indecisão por falta de discernimento. O domínio do Tuxaua por inaptidão dos demais. Porém todos incapazes da verdadeira obediência moral, assim como do comando. Eis como vive o aborígene dessas selvas, no mais primitivo grau da humanidade. É deplorável enigma para si mesmo e para o irmão do Oriente, em cujo peito ele não se anima, em cujos braços desvanece, tocado por humanidade superior como de mau sopro, e morre. A 12 de fevereiro deixamos o Porto dos Miranhas, lugar de cuja sombria impressão na minha alma só me senti curado depois do regresso à Europa, à vista da dignidade e grandeza humanas. Fecha aspas.
Martius esquece o que escreveu. Ou não esquece, mas quer esquecer. Deliberadamente rasura, e a rasura também é um método. Agora contempla o retrato de Inee gravado na pedra. Para que contemple essa imagem, foi preciso antes existir uma pedra, que foi lixada em movimento infinito, em lemniscata, o universo em eterna repetição. Depois as feições da menina desenhadas em ponta de lâmina, o seu cabelo liso riscado ao meio, pelos ombros, sua cabeça pendia, os olhos tristes e amendoados, os lábios unidos, estampando sua resignação. Só depois o breu pulverizado, a tinta, a impressão. A pedra colocada na superfície da prensa, a manivela girando cuidadosamente para que a pedra não se espatife sob a compressão. Martius escreve e raspa o que escreveu e faz uma nova tentativa de verdade. Agora coloca na legenda a menina como pertencente a M.J. do Paco, governador do Rio Negro. Para ele, não há nome anterior a Isabela Miranha. Para ele, ela não tem história. O papel suporta tudo, Martius bem sabe. Já velho, escreve em seu diário. Abre aspas. Eu apontei para o belo rapaz Juri. O capataz o retirou da fila e o pai do menino não o acompanhou. Em vez disso, seguiu-me com um olhar fixo. Era uma pergunta ou era raiva? Eu não me esqueci desse olhar. Fecha aspas. Letras são animais que, depois de domesticados, apenas obedecem. Ele acredita. Capítulo 9. Uma pessoa sabe que está morta quando não consegue mais escutar a voz dos animais, dos espíritos, das árvores, dos rios. Cada ente tem sua palavra, sua entonação própria e vocabulário. A paca fala de uma maneira, o tabaco fala de outra. A anta tem um acento, a jacaretinga tem outro. Tem palavras que só as onças usam e que não é dado a nenhum outro animal dizê-las. Do mesmo modo, toda a diversidade de reinos dos bichos e das plantas. Tururu ete, turuliu, ka, nananá, ue, sapi, gritam os macacos quando entram em guerra. A voz do peixe, em geral, é em torvelinho, mas a fala da Inaí é tal qual a fala de gente, mas com um acento muito mais estrídulo. A voz da árvore tem semelhança com a voz da nuvem, e a voz da pedra é em igual tom ao da voz dos espíritos. Uma fala muito clara e cortante. Só quem está vivo consegue escutar a voz do mundo, entender sua linguagem, seu rumor, os ermos e luminescências de suas palavras. E por estar vivo é que consegue responder. Antes de ser vendida e levada embora, Inee deslizava pelas águas dos rios como quem vive. Não pensamos na respiração quando estamos vivos. Não nos ocupamos em entender os movimentos de encher os pulmões de ar ou de esvaziá-los. Não lembramos de sentir o calor do sopro passando pelas narinas, mornamente. Nem de sentir seu torpor quando está frio, muito frio. Mas Inee descia pelas águas em uma igara, que escorregava como a palma de uma mão deflui sobre o verde de uma folha muito lisa, e ela não se dava conta, porque era o seu natural. Mas aquilo era a beleza de estar viva, e Inee escutava. No dia em que Inee deixou a vida que conhecia para trás, ela ouviu a voz do rio, contínua e tornada escura pela fricção com as pedras, com as raízes e com a pele corrediça dos peixes. Pôde sentir sua teimosia e agastamento, e perceber as tentativas de impedir a sua partida. Assim, o rio jogou barrancos de areia no caminho, enviou troncos para atingir as canoas, assoprou o vento de insetos e esbravejava. Vamos impedir nossas águas revoltosas, vão impedir os troncos de madeira rolando pelas águas,
vão impedir os piuns, já se ajuntam, vão impedir. Nossa gente não sabe chorar, trovejar na minha língua. Vamos impedir toda a arte de vocês, é criação da morte. Vamos impedir nós a exibirmos nossa plumagem e nossa tristeza, nossas cores e nossa selvageria. Sabemos lutar. Cuidado! As zarabatanas de água também mordem. Vamos impedir. Mas de nada adiantou a arenga das corredeiras. Os homens são tenazes em suas pilhagens, e assim sendo, nada é realmente eficaz em impedi-los. Desse modo, a menina foi levada para a cidade dos brancos, onde ficou por tantos meses que chegou a pensar que ali seria o seu destino final. Quando começaram os aprontamentos para a nova viagem, não se deu conta. Vivia sobressaltada, esperando por algo que ela mesma não conseguia conformar em ideia clara. Morava nela o desejo de que, de uma das viagens que os cientistas faziam, sua mãe ou alguém conhecido pudesse ser trazido junto, para que não fosse mais tão solitária quanto era. Muito embora cercada das outras crianças e de todos os que viviam no entorno da casa e das palhoças. Não conseguia pensar em outra coisa senão na vida e nas pessoas que deixara para trás. E esses pensamentos enchiam a sua cabeça, sua alma. Nada sabia sobre o mar ou sobre as terras que ficavam além dele, sobre o movimento ao seu redor. Achava que os cientistas e os outros homens se preparavam para um novo saque e que seria deixada mais uma vez ali com os outros, como os animais de criação que os brancos tinham certeza de que eram. No entanto, quando foram levados ao porto com uma infinidade de animais, entendeu que nunca mais regressaria. E do porto saíram em comboio de 5 monstruosos barcos, as brancas velas enfunadas por um vento sem vontade, em direção a um destino sombrio, desconhecido. E quando finalmente chegou ao alto mar, Inêa não conseguia entender o que aquele imenso cobertor de água lhe dizia.